Olá pessoal, hoje vamos continuar falando sobre leis básicas de circuitos elétricos e a aula de hoje é sobre duas condições do circuito muito importantes que podem acontecer em circuitos elétricos, que é o caso de curto-circuito e o caso de circuito aberto. Então vamos lá. Curto-circuito e circuito aberto são duas condições particulares referentes a trechos de um circuito. Ambas as condições têm relação com a resistência elétrica. Teoricamente, a resistência elétrica ela pode variar de zero até infinito, sendo esses dois valores extremos e que representam resistências ou muito pequenas ou muito grandes, respectivamente. Então a gente viu em aulas anteriores que a resistência elétrica é uma grandeza muito importante e que caracteriza uma certa oposição à passagem de corrente elétrica em circuitos. Essa resistência elétrica ela é medida em ohms e ela nunca é negativa, ela sempre é um valor positivo. E esse valor ele pode variar entre dois extremos possíveis, que é valores muito pequenos de resistência, próximos a zero, né? E valores muito grandes de resistência, simbolizado por uma resistência, entre aspas, infinita. Claro que nunca vai existir um condutor com resistência zero, nem um condutor com nenhum trecho do circuito com resistência infinita. São só valores simbólicos que representam ou resistências desprezíveis, no caso próximos a zero, ou resistências muito grandes, próximas a infinito. Então vamos começar a falar sobre o curto-circuito especificamente. O curto-circuito ele representa um desses dois extremos, no caso, o extremo em que a resistência é próximo a zero, né? Então, um trecho de circuito com resistência elétrica igual a zero é denominado curto-circuito. Em um curto-circuito, a tensão no curto-circuito é zero e a corrente ela pode assumir qualquer valor. Porque, lembrando da lei de Ohm, né, V é igual a R vezes I. Se meu R é igual a zero e a tensão é igual a zero, caso isolássemos a grandeza da corrente elétrica, teríamos uma indeterminação, zero sobre zero. Então, isso quer dizer, matematicamente, que aquela corrente ela pode assumir qualquer valor. Na prática, um curto-circuito, em geral, é um fio, ou seja, um condutor, que é supostamente um condutor perfeito, ou seja, não há perdas nele. Por isso que nesse trecho não há modelagem de uma resistência elétrica que represente perdas elétricas. Então a gente pode concluir que, portanto, um curto-circuito é um elemento de circuito com resistência que se aproxima a zero. Então a gente pode simbolizar, por exemplo, um determinado circuito que está dentro dessa caixa preta aqui, que não estamos interessados em saber exatamente o que tem aqui dentro, mas conectado a esse circuito temos um trecho sem resistência, ou seja, com resistência igual a zero. Esse trecho ele pode ser entendido como um trecho do circuito sem perdas, um condutor perfeito, né? Como é que a gente modela isso e como é que a gente entende isso em um circuito elétrico, propriamente dito? Aqui eu coloquei um exemplo de um circuito com três malhas, né, uma fonte de tensão e algumas resistências. Se a gente for colocar todas as correntes que passam por todos os trechos do circuito, a gente tem, por exemplo, que a corrente que flui dessa fonte é uma determinada corrente I. Quando chega nesse nó, ela se subdivide em I2 e em I1. Nesse outro trecho do circuito, ela vai encontrar um outro nó. Só que nesse nó tem um trecho curto-circuitado e tem uma resistência elétrica. Por que eu coloquei que aqui flui 0 A e por que eu coloquei que toda a corrente I2 ela vai fluir pelo curto-circuito? A gente pode enxergar isso de duas formas. A primeira forma é de que não há diferença de potencial nos terminais desse resistor, certo? Afinal de contas, ele está
em paralelo com um curto-circuito, e um curto-circuito, via de regra, tem diferença de potencial zero. Caso não haja diferença de potencial, não vai haver movimento de cargas elétricas. Então, não vai haver corrente circulando por aquele trecho. Outra forma da gente enxergar isso é pensando da seguinte forma. A corrente elétrica, a partir desse ponto aqui, ela tem dois caminhos possíveis de percorrer. Uma resistência elétrica, ela sempre oferece uma força de oposição à passagem de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela vai, entre aspas, preferir passar pelo caminho sem resistência elétrica. Entende? Então, a gente pode enxergar dessas duas formas. Uma outra observação muito importante e muito útil para a resolução de circuitos elétricos é entender que, caso um elemento esteja curto-circuitado, ele pode ser simplesmente ignorado do circuito. Afinal de contas, ele não vai interferir em nada, porque a tensão entre os terminais dele é zero e não passa a corrente elétrica por ele. Então, é a mesma coisa que como se ele não interferisse em nada do circuito. Então, caso na solução de um circuito elétrico a gente veja um elemento em curto-circuito, a gente pode simplesmente eliminar ele e reduzir o circuito para o mesmo circuito, só que sem a presença daquele elemento. Agora vamos falar sobre circuito aberto, que é vamos dizer assim, um oposto do curto-circuito, né? Trecho de circuito com R igual ou próximo a infinito, né? Por aquela nossa definição, ele é denominado circuito aberto. Em um circuito aberto, a tensão pode assumir qualquer valor e a corrente é zero. De novo, aquela história da lei de Ohm e da indeterminação zero sobre zero. No caso, a corrente é zero e a resistência é infinita. Na verdade, desculpa, a indeterminação é de infinito vezes zero, né? Que é matematicamente uma indeterminação. Então, a tensão ela pode assumir qualquer valor possível. Na prática, um circuito aberto ele pode ser entendido como um fio sem conexão ou como um fio partido em que não há possibilidade de haver condução de corrente. Então, o circuito aberto ele é um elemento de circuito com resistência que se aproxima de infinito. Se a gente for fazer aquela mesma analogia, aqui nesse determinado circuito, temos uma certa subdivisão aqui, em que tem um trecho com circuito aberto. A gente pode enxergar, como eu falei, esse circuito como sendo um condutor sem conexão. Por exemplo, uma chave que está em aberto, ou um fio que foi partido, qualquer coisa desse tipo, né? Nessas situações, a resistência ela se aproxima e tende a infinito. Como a resistência tende a infinito, não há ou não há passagem de corrente elétrica, ou a corrente elétrica que passa por aquele trecho é praticamente nula, o que faz a gente aproximar ela a zero, porque ela é praticamente irrisória. E aí, de novo, aquela analogia com o circuito elétrico, temos esse caso aqui, o mesmo no circuito anterior, só que nesse caso com um circuito em aberto. Pela fonte flui uma corrente I, ela se subdivide em I2 e I1, só que a partir desse trecho aqui, ela encontra esse outro nó, só que não vai haver passagem de corrente para esse trecho do circuito. A corrente vai fluir toda para esse outro trecho. De forma parecida com a do circuito, num circuito aberto, a gente também, para a resolução do circuito, a gente pode, se quiser, ignorar os terminais em aberto e ele não vai fazer influência nenhuma para o circuito, haja visto que não passa corrente por ele. Então, a aula de hoje foi essa. A gente aprendeu dois conceitos muito importantes e que são muito úteis para a resolução de circuitos elétricos. E na próxima aula a gente vai falar sobre conversões delta-estrela e estrela-delta.